registrando nesse momento, a minha própria história. Registrando nesse momento a minha própria história. História de construção, história de pedido, história de busca, história de caminhada, história de realizações. Sim. Buscando e construindo todos esses passos. E esse vídeo tem como parâmetro, como realização, como referência, um bastão ou cajado, como pode se dizer, utilizado por mim no dia 10 de agosto de 2022, fazendo referência também ao dia 6 de agosto de 2022, no que diz respeito à grande potência, o grande desempenho que tem um cajado, que tem um bastão, na proteção, no discernimento. Isso mesmo. Ao longo de muitos anos, caminhei. Sim. Caminhei muito. Só usando a mentalização. Agora busco a materialização. Para isso, uso botas longas nos pés, uma ferramenta afiada na cintura e um cajado na mão, ou um bastão na mão. E registrei isso andando a passos largos no dia 10 de agosto de 2022. Tendo como referência, como ação, como dignificação. Passei pela árvore também que eu tenho referência, pelas trilhas, pelos caminhos, pelos morros, pelos montes, utilizando o cajado ou utilizando a espada na bainha, mas segurando sobre ela, definindo e determinando o meu posicionamento de ação, de revolução, de crescimento, de ascensão. Isso é muito importante. Irei apresentar agora essa questão da materialização, no que diz respeito ao bastão, ao cajado, que está na frente da minha loja, na frente do espaço onde sempre busquei o meu sustento, onde tenho a minha socialização mais plena ao longo de minha história. Vamos prestar atenção aqui. Observe aí. Observe. Aqui onde você vê, em cima, está o cajado, onde está essa fita vermelha. Ele está na parte de cima aí, na fachada da minha empresa, na fachada da loja. Registrando aí o bastão e o cajado. Bastão ou cajado. Esse é o referencial, esse é o ponto de organização, o ponto de estruturação, o ponto de definição que trago, que defino, entende? Que organizo, que estruturo, que busco e que busquei ao longo de minha história, sempre referenciando todos esses pontos, entende? Todas essas referências. Observa aí o cajado aí. O cajado com uma fita vermelha marcada. A grande importância desse referencial, a grande importância
desse anzol, como disse o Cristo ao Pedro: vai, pega o anzol e pega o primeiro peixe e tira de lá o metal precioso. A importância da materialização das coisas. A importância da materialização das coisas. De materializar. A importância de materializar as coisas está nesse sentido também. O feito está ali, na fachada da minha empresa, na fachada do meu comércio, na representação e na resolução dos diversos problemas, porque o cajado ou o bastão significa ali as minhas andanças, os meus 30 anos de andança, meus 30 anos de caminhadas, caminhando e caminhando e caminhando sobre os morros, sobre os montes, as trilhas, os caminhos, as estradas de chão, buscando a mentalização das coisas e ao mesmo tempo ao longo desses 30 e mais de 30 anos construindo a materialização das minhas coisas também, dos meus desejos, desejo de fortuna, desejo de sossego, desejo de me tornar rico, de me tornar milionário, desejo sim de prosperidade, de fortuna, de sossego, de cura, de rejuvenescimento, desejo de saúde, de paz, desejo de segurança, desejo de amor, de harmonia, desejo das boas proporções. Isso não só para mim, mas também para minha esposa Vanusa, para o meu sobrinho Loran, para minha mãe Isolina, para os meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus cunhados, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra, para os meus clientes, para os meus colaboradores, para as minhas administrações, para o meu sistema financeiro, para o meu sistema de aposentadoria, sim, para o sistema bancário, onde posso estar lá resolvendo minhas questões administrativas. Tudo isso para uma mega sena acumulada, sim, está estabelecido, porque andei isso ao longo de minha história, atrás de uma mega sena acumulada, sacar uma mega sena acumulada, agora uma milionária acumulada e uma quina acumulada. Lembrando que a quina e a mega sena estão lá representadas naquela árvore, lá no monte, lá no morro. Sendo assim, essa é a minha busca ao longo de toda a minha história. Essa é a minha busca de sabedoria, busca de conhecimento, busca de discernimento, busca de paz, busca de referência, busca do querer bem, busca da organização das coisas. Isso é que é importante. Busca de organização das coisas, busca do bem-querer. E é importante, mais uma vez, se salientar aqui a relação com o cajado, a relação com o bastão. É preferível se falar bastão. Por que é preferível se falar bastão? Porque é o bastão mais referencial. Então você observa aqui, bem no canto, aqui está o bastão. Pode-se ver o laço vermelho e o pedaço do bastão aparecendo. Guardado exatamente na fachada da empresa, no ponto da fachada. Isso significa a caminhada, significa o buscar, significa a minha própria história, a materialização das coisas ao longo dos tempos. Buscando agora a materialização, era a mentalização, agora a materialização das coisas. A grande importância de se manter essa materialização junto com essa mentalização, com a fé, pois a fé é a grande essência. Trago através do Mestre Jesus, do centurião de Cafarnaum, esse referencial, através do envio da palavra, porque quando o Cristo disse, envie uma palavra, essa palavra será enviada. Quando o Cristo disse ao centurião a respeito desse envio, pois o Cristo é como o sol, e a sua palavra é como a luz desse sol. Ao brilhar, brilha. A palavra é mais do que a luz, porque a palavra é onipotente, é onipresente, é onisciente. A palavra penetra em todos os ambientes, mesmo nas cavernas mais escuras.
a palavra pode estar lá, a imagem está lá. Por isso, a palavra é onipotente, onipresente, onisciente em suas referências, em seus direcionamentos, nas suas conquistas, nas suas buscas. Por esse motivo, não existe negacionismo, não existe negativismo, não existe questões que possam distorcer a grandeza da palavra. Ela é tão forte quanto a luz, mas ela é mais do que a luz ainda, a luz emitida pelo sol. Sendo assim, todas as conquistas, todas as referências se estabelecem e deve-se agradecer isso ao Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum, ao Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum, que nos ensinou a grandeza da fé, nos ensinou a grandeza do envio da palavra. Sim, é o Mestre, o grande enviador, o Mestre da fé, que nos estabeleceu essa grandeza, nos estabeleceu essa vida, nos estabeleceu esse viver da conquista, da soberania, da potencialização. Quando hoje eu ando de bastão na mão, ferramenta afiada na cintura e botas longas nos pés, dentro dos matos, nas trilhas, nos morros, nos montes, isso significa a minha potencialização. Me potencializei, buscando uma nova organização, uma nova estrutura, um novo direcionamento de materialização de tudo que mentalizei, que vivi mentalizando ao longo da minha história durante mais de 30 anos. E estendo esse mais de 30 anos para os meus 47 a 49 anos de história, onde lá na minha infância, pelos 8 anos de idade, eu já buscava essa grandeza. Lembrando que hoje é 20 de agosto de 2022, com 47 anos. Trazendo o referencial, pode-se observar aqui, nesse cantinho aqui, um referencial, onde mostrei há pouco tempo, no bastão com um laço vermelho, lá na fachada da minha empresa, tendo como referencial uma revolução social, revolução financeira, revolução administrativa, potencialização social, potencialização financeira, potencialização administrativa, potencialização das minhas contas bancárias do ponto de vista de crescimento, de ascensão e de evolução, porque eu sempre busquei isso ao longo de toda a minha história. Eu construí isso, eu dignifiquei isso, foi isso que busquei, mentalizando, buscando, pedindo, e quem busca, encontra, quem pede, recebe. E foi essa construção minha ao longo de anos e anos e anos. Não foi um ano só, nem 2. Foram 10 anos que foram sendo construídas, certo? Foram sendo construídas há 4 anos, mais ou menos, a partir de 2019. 3 anos. Intensifiquei com o conhecimento e entendimento do Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum todo esse potencial, toda essa potencialização. E agora, quando fiz 57 anos, comecei a minha materialização no verdadeiro sentido concreto. E vou materializar mais, não só para mim, mas também para minha esposa Vanusa, para o meu sobrinho Loran, para minha mãe Isolina, para os meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus cunhados, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra, meus clientes, sim, meus clientes, meus colaboradores, as minhas empresas, meus comércios, meus imóveis, a terra, a fazenda que eu vou ter, os sítios que eu vou ter, casa em praia, casa na capital, ter um conforto para mim e para as pessoas, porque eu busquei isso ao longo da minha história. Lembrando mais uma vez o envio da palavra. Não tem negacionismo, não tem negativismo. O que tem é o bem viver, é a boa proporção, é o amor, é a harmonia. Muito obrigado. Amém.